Estamos de volta e o assunto da semana foi o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Foram destinadas 8 sessões para a análise do caso no Supremo. 2 já aconteceram. Os crimes investigados podem resultar em uma condenação que passa dos 30 anos de prisão. O primeiro a falar foi o relator, ministro Alexandre de Moraes. No curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. A defesa dos réus começou pelo advogado do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, delator da trama. Ele negou que o militar teria sido coagido a fechar a delação premiada com a Polícia Federal. O acordo é alvo de pedidos de anulação pelos advogados dos outros réus. Eu posso não concordar com o relatório e com o indiciamento do delegado. E, de fato, não concordo. Agora, nem por isso eu posso dizer que ele coagiu o meu cliente ou que ele cometeu uma ilegalidade. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez uma intervenção quando o advogado de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, citou as críticas às urnas eletrônicas feitas pelo ex-presidente Bolsonaro. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é. Os advogados de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, negaram as acusações. É a primeira vez que um ex-presidente da República é julgado pelo Supremo sob a acusação de cometer crimes contra a democracia. Também é a primeira vez que a Corte analisa uma ação penal com militares de alta patente no banco dos réus. Se condenados, eles podem enfrentar ainda um segundo julgamento pelo Superior Tribunal Militar, o que pode resultar na perda de patentes. E para nos ajudar a analisar esse momento institucional que o judiciário brasileiro atravessa, estão aqui no estúdio do Política Cruzada o professor de Direito Constitucional e Penal, Juan Espíndola, e o professor de Direito Constitucional, Alexandre Valmont. Bom dia aos dois, muito obrigado pela presença. Vou começar aqui à minha direita, professor Juan. A gente viu, foi uma semana muito movimentada lá em Brasília, em razão desse julgamento que era tão esperado, né? E o Supremo Tribunal Federal fez uma organização, um arcabouço para que tudo funcionasse ali com muita tranquilidade, e até funcionou nessa primeira semana, diga-se de passagem. Mas assim, qual que é o balanço que você pode nos fazer desse primeiro dia, do relatório do ministro Alexandre de Moraes, mas, sobretudo, da acusação feita pelo Ministério Público? Bom dia, Danilo. Bom dia. Bom dia, professor Valmont, um grande amigo que me inspirou muito no direito constitucional, foi meu professor. Danilo, acho que tudo correu dentro da normalidade. O Paulo Gonet, ele foi um pouco mais incisivo dessa vez do que ele havia sido nas demais etapas do processo, mas tudo correu dentro da normalidade, é o que tudo indica. Até me soou um pouco estranho, porque os próprios advogados, nas suas alegações finais, não falaram em momento algum que eles estavam sendo perseguidos, não falou em momento algum que o Supremo Tribunal Federal não tinha legitimidade, algo que se reverberou por muitas vezes na internet. Ali no momento eles não falaram nada sobre isso. Então, tudo indica, está tudo ainda mais normal, dentro da normalidade. O advogado Augusto Heleno, que no comecinho ali deu a entender, né, que dos excessos do ministro Alexandre de Moraes, mas realmente foi bem observado
observado isso, porque tanto se falou nisso, né, na hora que eles tinham essa oportunidade ali, porque as câmeras, os holofotes estavam todos voltados para eles, perderam talvez essa oportunidade. Professor Valmont. Bom, eu faria uma pequena diferença, né, entre anormalidade e ineditismo. Eu acho que isso é uma coisa boa da gente discutir com os telespectadores, com as telespectadoras, porque, como você falou, o professor Rua também falou, nós tivemos todo o rito, toda a liturgia do tribunal sendo seguida, inclusive com cadastramento, espaço para a imprensa cobrir, isso. Não é? Algumas pessoas, vamos chamar os populares que quisessem lá também participar, puderam se inscrever, tudo para manter a segurança, a ordem, não é? Mas eu acho que tem uma coisa que a gente não pode negar, que é o ineditismo dessa coisa toda, não é? E eu não estou falando, talvez eu possa estar sendo um pouquinho ousado e arriscado, mas quando eu falo ineditismo, meu caro Danilo, meu caro Juan, eu acho que nós estamos falando de um tipo de julgamento que ele é inédito na história mundial. Ou seja, uma corte se coloca na posição de julgar um ex-presidente, um ocupante do mais alto cargo do executivo de um país, com imputação dele ter atentado contra essa própria ordem democrática. O que a gente tem muito aí, podíamos falar de vários exemplos, são golpes, quarteladas, viradas de mesa, tentativas de lá e de cá, alguns presidentes que foram julgados por tribunais ou cortes de exceção. Isso que está acontecendo agora no Brasil é singular. Agora, professor Juan, sobre os crimes, né? Esses 8 réus estão sendo acusados por 5 crimes. Eu não vou lembrar aqui quais são eles, todos eles. Na sua avaliação, por tudo que já se viu até agora da acusação e as defesas que foram feitas, você acha que vai ter uma unanimidade, o seu palpite é uma unanimidade do julgamento dos 5 ministros da primeira turma para os 5 crimes de todos os réus? Isso eu não consigo cravar, porque há a possibilidade de divergência, está todo mundo falando, do ministro Fux. Então, se eu pudesse fazer uma aposta, eu acredito que ele falaria que haveria, entre a tentativa de abolição dos poderes e a tentativa de deposição de presidente democraticamente eleito, ele falaria que haveria um único crime em relação aos dois, uma ideia de crime meio em relação a crime fim. Não acho que ele vai votar por absolver todos os réus, mas acho que ele poderia seguir nessa linha, uma forma mais branda de analisar o tipo penal que eles incorrem. Professor Valmont, e a sua aposta? Olha, a minha aposta, obviamente, é de um relatório minucioso, uma leitura forte por parte do relator. Não é? Poderia se limitar simplesmente a fazer algum contorno da ementa do voto, mas eu acho que, como eu falei, como é um julgamento tão importante, ele é tão diferente de tudo que nós vimos. Quando eu digo diferente, eu não estou dizendo que nós estejamos encaminhando alguma coisa fora da legalidade ou não, mas é a situação, os fatos, até a abertura do programa é muito interessante, né? Institucionalmente isso é muito diferente. Eu acho que nós teremos uma leitura pormenorizada por parte do relator, procurando até com uma certa dose de didatismo, pois vamos falar a verdade, né? Teremos alguns milhões antenados, sem dúvida, assistindo, não só a comunidade do direito, não só os políticos, né? O pessoal quer saber o que está acontecendo. E não só o Brasil. Não só o Brasil, com toda certeza. Por isso que eu falei, né? Eu quis acentuar aqui no primeiro bloco. E eu acho que é natural, e o professor Juan, em parte, já falou isso, que haja algumas diferenças interpretativas entre os ministros. Eu até vou arriscar uma coisa, eu acho que é até saudável que haja um certo grau de divergência interpretativa na forma de encaminhamento, né? Lembrando que esses tipos que estão lá encapsulados no Código Penal são novos. Acho que é 2021, né? É até uma coisa curiosa, né? Você vê o que é o destino, né? Se você olhar a norma que edita a alteração no Código Penal, curiosamente, ela é sancionada com a assinatura de vários que agora estão no banco dos réus. É verdade. É a ironia do destino, né? Essa alteração recente. Mas veja, são normas produzidas, não é?
justamente com essa ideia de preservação do Estado democrático de direito, da ordem constitucional, da ordem dos poderes, né? Então, é natural que haja algum tipo de divergência interpretativa. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque uma grande discussão que a gente viu as defesas fazendo, e a sociedade, parte da sociedade também faz, professor Juan, que é o seguinte: olha, não houve tentativa de golpe porque não teve envolvimento de armas, né? Eu acho que foi o advogado da defesa do Augusto Heleno, eu não lembro ao certo se foi a dele, que foi um pouquinho mais além, que levou em consideração aquela questão da grave ameaça, violência ou grave ameaça. Beleza, então não houve armas, não houve tentativa armada e não houve violência nem grave ameaça por parte, por exemplo, do presidente da República, o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual que é a sua leitura sobre o crime de tentativa de golpe de Estado? Eu acho que essa visão que falou que não houve é uma visão completamente equivocada. Eu acho que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não é um retrato, mas a última cena de um filme, né? Então tudo começou lá no ano de 2021, quando o Bolsonaro começou a desafiar as decisões do Supremo Tribunal Federal, quando ele começou a falar para a comunidade internacional que o sistema eleitoral no Brasil era falho, então ele começou a descredibilizar o sistema eleitoral. Se ele viesse a perder, então ele já cantando que não aceitaria aquela derrota. Depois você começou, quando ele foi derrotado, começou a ter mobilizações na frente dos quartéis. Isso. Depois você começou a ter caso da pessoa que se explodiu na frente do Supremo Tribunal Federal, o caso do ônibus que explodiu. Você teve várias situações iguais a essa que aconteceram. Tá? O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi o ponto final. Mas veja, durante todo esse período, tudo isso teve violência, teve grave ameaça, tudo isso é demonstrado. No dia do 8 de janeiro também, você teve episódios de policiais que foram feridos, de pessoas que foram feridas. Então a ideia de golpe que tem que colocar igual aconteceu em 64, não precisa disso. Isso foi uma das modalidades de golpe. São várias as possibilidades. O que houve no Brasil não resta dúvida que foi também uma tentativa de golpe, analisando o filme, não analisando apenas o retrato final do dia 8 de janeiro. Golpe não é necessariamente o emprego de armas do sistema militar, é perfeito, isso? Né? Perfeito. Professor Wald. Acho que é importante destacar isso, não é? Porque vamos falar assim, como o professor Juan falou, toda a empresa, todo o empreendimento para você derrubar essa ordem constitucional, a demonstração com provas e fatos é inequívoca, certo? Agora veja, vamos então objetivamente à sua pergunta. Um golpe necessariamente exige derramamento de sangue e necessariamente nós postarmos as tropas sitiando o Palácio do Planalto, sitiando o Supremo Tribunal Federal? Não necessariamente. E assim, para quem gosta da história política e constitucional brasileira, é um fato muito interessante porque, por exemplo, em 1889, quando houve a derrubada do Império, ou seja, também se derrubou uma ordem constitucional, sim, os militares depois se jactavam dizer o seguinte: o Brasil transformou o sistema sem derramar sangue, sem precisar usar a força das armas. Ora, mas é óbvio que há toda a simbologia da força, é óbvio que há toda a empresa, todo o ânimo de chegar e acabar com aquela ordem, não é? Inclusive é interessante porque algumas vezes essa narrativa ela chega a forçar algumas coisas, né? Como por exemplo, não, veja, até eu tinha pensado nisso e simplesmente coloquei o meu pensamento em uma folha de papel, né? Ou seja, começa uma discussão que é uma discussão desprovida, né? De um fundamento de racionalidade. Todos os sinais objetivos indicavam as pessoas num empreendimento para derrubar esta ordem. Tá? E até eu queria assim, destacar um ponto que algumas vezes isso passa meio desapercebido. Vejam que nessa empreendimento de planejamento dessa empreitada golpista, estava prevista a morte de autoridades representativas, né, dos mais altos estratos das instituições brasileiras. Então não é uma coisa assim que simplesmente algum adolescente, né, teve um sonho alguma noite. Não.
Havia toda a arquitetura do empreendimento, inclusive com previsão, né, da tirada da vida de algumas pessoas. Não é nada inocente, não é nada simplesmente uma cogitação no mundo das ideias. E se me permite, Danilo, À vontade. inclusive, dentre das minutas do golpe, foram 3 encontradas, se não estou enganado, uma no PL, outra com CID, enfim. Falava no primeiro momento que seria estado de sítio, depois mudou para estado de defesa exclusivamente no TSE e no STF. Então, veja, eles inclusive elaboraram esse plano e foram reformando esse plano ao longo do tempo. Então, não foi algo simplesmente, algo ficou apenas na ideia da cogitação. Houve o início da execução. Tá? Houve o início da execução. Se houve o início da execução, configura a tentativa e não simplesmente a intenção. Porque esse é um ponto muito importante e que os advogados falaram bastante. O que é crime em relação a isso do que aconteceu? A tentativa de golpe de Estado. Não é efetivamente a deposição, porque se houvesse deposição, teria que fazer uma nova Constituição e tudo se convalidaria, em tese. Agora, como se trata de tentativa, existe uma distinção muito árdua no direito penal, quando que é a mera cogitação, que não é punida, e a partir de quando começa a tentativa, ou seja, quando você começa efetivamente os atos executórios. Quando eles começam a mudar as minutas, começam a falar para a comunidade internacional, permite que tudo acontece na porta do exército, tudo isso, me parece claro que é a tentativa da execução do fato. Então, não vejo também que seja apenas uma intenção, né, ou pessoas descuidadas que começavam a conversar pelo WhatsApp, deixava tudo registrado. Então, não me parece que seja isso, é efetivamente unir a tentativa. Eu queria ouvir vocês também sobre a delação do Mauro Cid, porque esse foi um tema também constantemente abordado pela defesa dos demais réus, de que a delação tem vícios, a própria Polícia Federal já andou recuando, ele omitiu muitas coisas, demorou demais para poder revelar outras. Nesse aspecto, professor Valbert, como fica, na sua visão, a situação do delator num contexto desses? Eu gostaria de enquadrar toda essa discussão da delação de Mauro Cid dentro aquele expediente retórico que muitas pessoas usam, que é o espantalho. Então, é como um mágico ilusionista, né? Você presta atenção nessa mão, mas na verdade ele está escondendo algo aqui no bolso. Direcionar, não é, todas as discussões e questionamentos, por exemplo, sobre a validade ou invalidade, não é, da colaboração realizada pelo senhor Mauro Cid, é esconder ou procurar evitar a discussão de todo o conjunto probatório farto que existe. Veja, para quem está nos ouvindo e vendo nessa manhã, não é a delação de Mauro Cid uma espécie de pedra de toque, a partir disso se constrói a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Não, ao contrário. A delação é mais um dos elementos do repertório de provas que indicam esse empreendimento golpista. Tá? Bom, com relação à qualidade do delator, o senhor Mauro Cid, isso é outra discussão que vai ter repercussão na própria aplicação de possível sanção a ele ou não. A ele, né? Certo? Mas então entendam, a delação não é uma espécie de superestrutura desse processo. Ela é um dos elementos que acaba sendo corroborado por outras tantas provas produzidas, com documentos, com oitiva de pessoas e assim por diante. Então, quando eu digo que é o argumento do espantalho, né, é que você procura chegar a chamar atenção para alguma coisa aqui para, na verdade, desviar um pouquinho de todo o restante, né, da obra, né, vamos dizer assim, do material que já consta desses autos. Mas, na sua opinião, professor Juan, uma delação com esses problemas que foram apontados até aqui, de alguma maneira, prejudica o contexto todo da investigação, ou pelo menos da confiança da investigação? A gente tem que colocar que a delação é o seguinte: a pessoa que vai delatar, ela quer ganhar o máximo benefício, claro, falando o mínimo possível. Então, é um jogo é verdade, pessoa, a lógica é essa. A lógica é essa, ela quer ganhar o máximo benefício, falar o mínimo possível, para não se indispor com as demais pessoas, até mesmo por conta de risco e tudo isso. Então, essa é a lógica. Quando isso fere a boa-fé, não resta dúvidas. Tá? Mas isso é uma prática relativamente comum quando se fala em delação. O Mauro Cid foi dessa forma, ele foi sempre dando um pouco de informação, Quando ele via que estava sendo acuado, quando ele estava apertando, ele falava um pouco mais.
Então me parece que esse fato em si, dessa atuação dele que fere a boa-fé, me parece que vai ser levado em consideração, porque a redução que pode ter para ele vai ser menos do que efetivamente... No benefício Exato. dele. Então vai reduzir o benefício que ele pode receber. Não me parece, no entanto, que seria suficiente para qualquer nulidade em relação ao processo penal, porque não me parece ter havido qualquer forma de prejuízo, tanto para ele quanto para o processo penal, porque tudo foi corroborado. Tá? Inclusive, em muitas situações que ele só falou depois que a Polícia Federal já encontrou outras provas corroborando aquilo. Então, leve em consideração até mesmo qual vai ser o benefício que ele vai receber em relação a todo esse fato. Acho eu que o benefício para ele vai ser bem diminuto por conta do comportamento dele. Agora, quanto à nulidade, eu não vejo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o segundo dia com as outras defesas, mas eu queria levantar um outro ponto aqui que já foi até superado no âmbito dessa ação penal. Ela ocorreu mais no início, que é o foro de julgamento, né? Está na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas muita gente questionou por que não foi para o plenário. A gente teve um julgamento recente de um ex-presidente da República, o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que ocorreu no plenário. A própria defesa do ex-presidente Bolsonaro alegou que deveria ocorrer no plenário, é óbvio, porque ele saberia que ali teria mais possibilidade, né, de uma eventual absolvição e etc. Eu vi que, dando uma lida sobre isso, eu vi que foi feita uma alteração no regimento interno do Supremo que modificou isso. Mas, professor Valmont, se tratando de um ex-presidente da República, em que os possíveis crimes de que ele é acusado teriam ocorrido quando ele estava no cargo, no exercício da função, será que ele não teria o foro privilegiado necessário para ser julgado pelo plenário? Bom, vamos lá. Foro privilegiado e a distribuição de competências dentro da organização do próprio Supremo. Acho que são duas coisas distintas, né? Efetivamente, o presidente Jair Bolsonaro praticou ou participou desses atos durante a presidência. Inclusive, eu acho que é um erro também essa discussão de que no dia 8 de janeiro ele nem sequer estava aqui. O professor Rua já fez um histórico aqui pra gente, né? De novo, só não acredita quem fecha os olhos e os ouvidos para não ver. Vocês aqui da imprensa noticiaram, né, vários desses atos. Já há mais ou menos um encaminhamento pacificado de que essa matéria é competência do órgão fracionário, não é que é a turma. Veja, a discussão sobre o plenário ou não, eu até ouso discordar um pouquinho de você, Danilo, porque se essa é a leitura que a defesa faz de que no plenário eu teria uma vida mais fácil, eu acho bastante discutível. Se é que nós vamos fazer uma análise por esse lado, tá? Assim, é discutível isso, né? E, inclusive, me parece que essa discussão está embutida também num outro erro conceitual sobre a própria ideia de quem são os julgadores, de quem é o juiz natural dessa causa e infundadas suspeições ou impedimentos até mesmo, né, que são suscitados com relação aos julgadores, né? Vamos falar aqui em português bastante claro. Há pessoas discutindo, olha, mas os componentes dessa turma, alguns foram indicados pelo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas só um pouquinho, né? Todos os ministros foram indicados por algum presidente. Não, então a discussão é estéril, não é? Mas então que se a gente deslocar para o plenário... Então, veja que... Olha que absurdo, no fundo, essa discussão, porque, na verdade, a ideia do plenário ser um terreno tranquilo supõe, então, que os indicados pelo presidente que está sendo acusado, esses farão um julgamento favorável? Ou seja, então não são julgadores. É essa, né? Então não são julgadores, né? Então, acho que é uma visão completamente equivocada, né? Essa discussão toda, não é? No fundo, ela desmerece a própria ideia do juiz natural, a definição de competências e organização do próprio Supremo, a definição da competência do órgão fracionário. Vamos ver então, no segundo dia de julgamento, as defesas dos outros réus também puderam defender as suas teses no Supremo. O advogado de Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, destacou o pouco tempo que teve para analisar a ação.
José Luiz Oliveira Lima também criticou a decisão do relator, o ministro Alexandre de Moraes, de não permitir a gravação da acariação do cliente dele com Mauro Cid. Para a PGR, Braga Neto era o responsável pela coordenação das ações mais violentas do grupo. A defesa se concentrou em atacar a delação premiada de Mauro Cid. 15 meses depois do primeiro depoimento que ele prestou, eminente ministra Carmen Lúcia, o réu colaborador traz um simples detalhe: a entrega de um dinheiro para o financiamento de um plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando da entrega de um dinheiro para financiar um golpe de Estado. E vai se dar credibilidade a esse réu delator que mente descaradamente o tempo inteiro, que mente nessa corte, que mente perante no interrogatório. Não é possível. A defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que não existem provas para vincular o general à tentativa de golpe. Para a PGR, o militar tinha papel ativo nas articulações. O advogado de Heleno usou uma apresentação com slides para reforçar a defesa e criticou a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu os depoimentos das testemunhas. Nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial. Significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Críticas à atuação do relator, ao cerceamento de defesa e ao acesso à íntegra da acusação na véspera dos depoimentos foram alguns dos principais pontos levantados pelas defesas dos réus. O advogado do ex-ministro da Defesa destacou que o general fez justamente o contrário do que é acusado. Paulo Sérgio Nogueira teria tentado convencer Jair Bolsonaro a não dar um golpe de Estado. Atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Como é que ele fazia parte da organização criminosa? É a prova dos 9. Se estavam lutando, tira o comandante do Exército, tira o Freire Gomes, tira o Paulo Sérgio, tira o ministro da Defesa, coloca outro no lugar dele. Estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. Pois é, e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também fez a sustentação oral no segundo dia de julgamento. Acompanhe. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal que as supostas contradições do tenente-coronel Mauro Cid deveriam anular o acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal. É algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. O que tem é mais uma conversa em que ele está, na verdade, questionando a sua própria voluntariedade. Ele diz que foi dirigido, ele diz que foi induzido, ele diz